estudantes do 9º ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Lida Paixão e hoje nós estamos iniciando a aula 17 de língua portuguesa. É mais uma quinzena de estudos, se prepare, organize o horário de vocês para que tudo aconteça no tempo certo, não é verdade? Então hoje nós vamos estudar sobre o relato em diário. O diário, que é um gênero textual normalmente narrado em primeira pessoa. Lá no bloco de estudo de vocês tem 2 textos em diários que nós vamos fazer a interpretação, a leitura e ver o que esses 2 textos têm de similar e diferente, certo? Então vamos iniciar a leitura? O texto 1, como está aqui, é o Diário de Serafina, que é um texto dessa personagem, que é a Serafina, e que ela vai relatar algumas coisas vivenciadas por ela. Então vamos ver o que é? Olha só, hoje, quinta-feira de manhãzinha, minha irmã nasceu. Ela se chama Severina e vai fazer aniversário 3 dias depois de minha pitangueira. Querido diário, esta vai ser a última coisa que vou poder contar para você. Severina é moreninha, cabeluda, vermelhinha e não tem cara de nada ainda, muito menos de Severina. A mamãe queria que eu escolhesse o nome, mas nenhum da minha lista serviu. Eu fui lá no hospital, olhei bem para ela e não consegui achar um nome que combinasse. Então, a vovó falou em Severina, que era o nome da mãe dela, e todo mundo aceitou. O papai até falou que Serafina e Severina eram nomes muito bonitos para 2 irmãs. Por enquanto, eu ainda não estou achando nem sentido nisso, sabe, diário? Estou só esperando que a mamãe volte para casa para ver como é que vai ser. Tomara que Severina não seja chata e nem chorona. E tomara que eu acabe gostando dela e ela de mim. Ah, mas tem outra novidade. Você se lembra do tio Guilherme, aquele irmão solteiro do papai que mora longe daqui? Pois é, ele não é mais solteiro, porque se casou com uma moça chamada Lia, que está esperando o meu primo. Esse neném vai ser homem, eu acho. E como já acertei com a Severina, tudo isso o titio contou numa carta que chegou ontem. E ele disse também que logo que puder vem visitar a gente para conhecer a Severina e para a gente conhecer a mulher dele, a tia Lia. Você viu quanta coisa aconteceu ao mesmo tempo? Um tio que eu mal conheço vem trazer a minha primeira tia, que está esperando o meu primeiro primo para conhecer a minha primeira irmã. Não é engraçado? Sabe de uma coisa? Agora eu vou regar minha pitangueira porque já faz 3 dias que não chove e a terra deve estar muito seca. Então, esse texto que nós acabamos de ler são alguns relatos de Serafina que ela vai contar para o seu diário, que nós percebemos que ela tem um diálogo, ela faz perguntas, né, durante esse relato. E aí, quando a gente estiver vendo as questões, nós vamos voltar a algumas coisas que ela narrou aí, certo? O texto 2, como está aqui, vejam só, o texto 2, ele já começa de maneira diferente, que é uma das características básicas desse gênero textual, que é datar, né? Colocar a data. Então, ele já começa com a data, a gente já vai perceber que é um texto um pouco antigo. E lembrando, só fazendo uma ressalva a vocês, que esse texto 2 são trechos do Diário de Anne Frank, que é a indicação literária que nós vamos discutir na aula de PPT. Está lá no bloco de estudo de vocês. E aí, né, nessa parte de língua portuguesa, no início, nós já colocamos algum trecho para vocês ficarem familiarizados com essa narrativa e para já ir pensando na leitura que vocês precisam iniciar, certo? Então, vamos ver o que diz esse diário? Olha só, sábado, 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre o meu diário.
Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará. Nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz nada mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. O papel tem mais paciência do que as pessoas. O papel tem mais paciência. E como não estou planejando deixar ninguém mais ler este caderno de capa dura, que costumamos chamar de diário, a menos que algum dia encontre um verdadeiro amigo, isso provavelmente não vai fazer a menor diferença. Agora, voltei ao ponto que me levou a escrever um diário. Não tenho um amigo. Talvez seja minha culpa não confiarmos umas nas outras. De qualquer modo, é assim que as coisas são e não devem mudar, o que é uma pena. Foi por isso que comecei o diário, para destacar em minha imaginação a imagem da amiga há muito tempo esperada. Não quero anotar nesse diário fatos banais, do jeito que a maioria faz. Quero que o diário seja minha amiga e vou chamar essa amiga de Kitty. E aí nós observamos que tem outro trecho também, como essa obra ela é um pouquinho extensa e aí nesse primeiro momento a gente colocou alguns trechinhos para fazer essa análise, essa comparação com o Diário de Serafina, certo? Esse outro trecho é datado de 10 de dezembro de 1943, então um ano após aquele outro, né? E aí ela diz o seguinte: querida Kitty, sempre que escrevo para você é porque aconteceu alguma coisa especial, geralmente mais desagradável do que agradável. Sua Anne. E aí tem a página, né, desse trecho que foi retirado, que é a página 171. Então, vocês observam que esse texto 2 são trechos retirados dessa obra literária, né, que é o Diário de Anne Frank, escrito pela Anne Frank, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai comentar mais sobre isso na aula de PPT, certo? Agora, vejamos algumas questões que estão aqui no quadro e que tem lá no bloco de estudo de vocês. Então, olha aqui. O que os dois textos têm em comum? Após nós fazermos a leitura tanto do Diário de Serafina como esses dois trechos do Diário de Anne, o que eles têm em comum? O que vocês observam de semelhante nesses textos? A semelhança que as duas estão relatando algo, né? Parece que as duas são adolescentes. A gente vê isso mais claramente no texto da Anne. Lá no início, dado momento, ela fala, quem que vai se interessar de ler um diário de uma garota de 13 anos? Então, ela já deixa clara a sua idade. Já no Diário de Serafina, a gente não tem com clareza, né, a idade dela, mas a gente tem um relato dela falar da irmãzinha, de parecer que ela está com ciúme. Então, aí a gente já percebe também que ela está numa fase, né, de pré-adolescência ou adolescência. Então, podemos dizer que o comum é isso, duas garotas que estão narrando algo, né, de sua vida nesse caderno, que a gente chama de diário. A outra pergunta aqui: qual foi o principal assunto que Serafina registrou no diário? Lembrando lá da leitura, nós podemos relembrar que a Serafina ela relata duas coisas no seu diário, né? Primeiro, o nascimento da sua irmãzinha e depois sobre o casamento do seu tio, né? Que não é mais solteiro, que está esperando um filho também. Mas o primeiro assunto que ela vai falar é o quê? É sobre esse nascimento da irmãzinha dela, que aí ela fala como que foi a escolha do nome, as características dela, e aí a gente vai observar um pouquinho do sentimento que ela tem, né, de estar esperando por essa irmã e ao mesmo tempo aquela dúvida que a irmã, ela não vai ser mais a filha única, né, vai ter que dividir o espaço da casa, da família com outra pessoa, né, a gente pode ver um pouquinho desse conflito aí. A outra pergunta é essa aqui: qual é a outra novidade que Serafina conta em seu diário?
o que ela acha engraçado nessa novidade. Aí nós vemos, no finalzinho a gente recordamos que o outro assunto que ela comenta é sobre o fato do tio não ser mais solteiro, que casou, está esperando um priminho. E aí ela acha engraçado, bem no final que tem um diálogo dela com o diário, né? Ela acha engraçado o fato dela estar esperando o primeiro primo e a primeira irmã ao mesmo tempo, né? Para ela são fatos novos, engraçados, e por isso que ela tenta registrar lá no diário. A outra pergunta é com relação ao texto 2, que nós lemos, aí diz assim: no texto 2, Anne dá um nome ao seu diário. Qual é o nome? E explique o motivo que levou Anne a dar um nome ao seu diário. Isso também está bem claro lá no primeiro trecho que nós lemos. Lá a Anne fala claramente que é uma garota que não tem amigos, que ela tem essa vontade de ter amigos e que ela estava escrevendo um diário para esse diário ocupar esse lugar de amiga, né? Ela até dá um nome de Kitty para o diário e explica que ela é uma garota estranha, por isso que antes ela coloca mais ou menos isso aí, que antes ela não tinha amigos porque ela não conseguia, né, se relacionar com ninguém. Aí o diário vai se tornar a grande amiga de Anne, onde ela vai relatar toda a vivência dela, que a gente vai ver mais adiante sobre isso. A outra é essa aqui: explique a afirmação de Anne. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. Então, por que ela fala isso, que tem essa vontade? Essa questão é de explicação, então você vai tentar ler, reler e chegar a uma resposta opinativa sobre por que ela fala que tem essa necessidade de desabafar tudo que está preso no peito. Certamente, quando vocês fizerem a leitura da obra toda, vocês vão conseguir aprofundar mais, entender mais o que Anne vai escrever no seu diário, porque vai ficar mais claro, né? Quando vocês vão conseguir entender mais essa personagem. A outra também é do texto 2, porque Anne afirma que o papel tem mais paciência do que as pessoas. Você concorda com essa afirmação dela? Comente. Também é uma pergunta opinativa que você vai explanar essa questão de Anne, por que ela acha que o papel tem mais paciência do que as pessoas. Eu também aconselho vocês a ler o texto que vocês vão já está na plataforma, porque aí vocês conseguem aprofundar mais, mas a partir desse trecho aí vocês também conseguem, tá? É só reler lá a parte que ela fala e vocês vão dar a opinião de vocês sobre isso aí. E a última, comparando os relatos do texto 1 e no texto 2, qual é a diferença? Com qual dos dois relatos você mais se identifica? Comente. Também tem uma questão opinativa, mas primeiro vocês têm que ver qual é a diferença desses dois textos. Observe que o primeiro diário de Serafina a gente tem assuntos mais banais, que ela narra o nascimento da irmã, o casamento do tio, e aí já vem Anne com um diário totalmente diferente, começando a questionar o fato dela não ter amigos. Então a gente já vê uma diferença bem grande no início, certo? Então é isso, pessoal. A nossa primeira aula dessa quinzena de língua portuguesa termina por aqui. Vamos ver aqui na imagem, só para a gente encerrar um pouquinho, essa frase que é retirada lá do livro que vocês vão iniciar a leitura, né? Apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Mais à frente vocês vão entender por que a Anne diz isso, certo? Um abraço e até a próxima.